Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alguém já ouviu falar de uma ligação paralelo? É aquela ligação que nós controlamos a lâmpada de um ponto e também controlamos a mesma lâmpada de outro ponto, né? Como vocês podem ver aqui, os dois interruptores você controla, liga de um lado, desliga de outro e assim sucessivamente. Desliga aqui, liga aqui. Esse é o paralelo, né? Uma ligação paralela. Vocês podem ver aqui atrás dele, o interruptor tem que ser dessa forma, tem que ser o paralelo, não pode ser um interruptor simples. Ele tem 3 bornes, certo? E hoje nós vamos fazer uma aula prática, a forma correta de fazer essa ligação em paralelo, certo? Eu já deixei aqui o receptáculo no jeito, e essa aqui é a nossa rede 110, 127, né? O nosso condutor fase e o nosso condutor neutro. Então vamos lá. Como que vai acontecer? Precisa ligar da forma correta a fase e o neutro, né? Então eu deixei aqui já um fio para fazer essa aula, né? Como é que a gente vai fazer? Nós vamos alimentar a nossa rede, né? A fase precisa ser colocada nessa parte do interruptor, no borne do meio, né? Aí nós vamos fazer a conexão dele. Aqui entra a fase no meio, né, no borne do meio. Por que isso? Porque os outros dois bornes, que tem um em cima e embaixo, você vai fazer a ligação com os dois fios em paralelo, um paralelo com o outro. São só 2 fios, né? Como é que vai fazer? Por isso que se chama paralelo, né? Um fio em paralelo com o outro. Vou fazer a conexão aqui, vocês vão entender. Existe outra forma de fazer isso aqui, né? A forma errada. Quando nós fazemos o curso, nós aprendemos a forma correta e a forma errada. Para que isso? Quando nós chegamos na casa de um cliente, a gente identifica a ligação errada, né? Quando precisa fazer uma manutenção, a gente vai olhar, ó, tá errado. É uma ligação com 3 fios direto. Essa é a forma errada. Ele também funciona, mas tem um risco de curto-circuito aí, caso quebra o interruptor, né? Então tem que ser ligado dessa forma. Essa é a forma correta de fazer uma ligação em paralelo, né? Como vocês podem ver, são 2 fios em paralelo para fazer o controle dessa lâmpada. Feito isso, ó, entra a fase no borne do meio e nos 2 bornes do canto, 2 fios em paralelo para fazer o comando. E depois desse interruptor sai o retorno para a lâmpada, que aqui já seria uma ligação normal, né? E eu deixei já esse fio no tamanho correto para fazer essa conexão. É bom uma aula prática que a gente consegue entender como que funciona, né? E aqui também fazemos a conexão no receptáculo, né, do retorno, e agora nós fazemos a conexão do neutro. Certo? Agora vamos explicar. A fase da rede, ela desce primeiro no interruptor paralelo, sai os 2 fios em paralelo um com o outro até o outro interruptor. E do interruptor nós saímos com o retorno e subimos para a lâmpada.
E lá em cima, no receptáculo, nós alimentamos com neutro. Fase neutro, de qualquer forma está indo para a lâmpada. Neutro e o fase que vem pelo comando do interruptor. Tá vendo? E eu vou fazer a ligação agora aqui do disjuntor para nós fazermos o teste, né? Tem uma lâmpada aqui de teste. Olha, já está ligado o interruptor, certo? Como é que funciona aqui? Para vocês entenderem o comando. Aqui nós desligamos a lâmpada, o circuito da lâmpada. Nós podemos ligar ela aqui, se quiser. Tá vendo? E também nós podemos desligar aqui, ligar e desligar aqui, né? Esse é o paralelo. Tem outra forma de fazer que é a forma errada, né? No curso nós aprendemos a forma errada também, porque se por acaso nós depararmos com uma ligação errada na casa de um cliente, a gente consegue identificar, né? E até dar uma instrução para o cliente, olha, está errado, esse paralelo precisa regularizar ele. Então nós vamos fazer o teste aqui, ó, de onde está passando a fase. Nós estamos recebendo com a fase, né? Passa pelo interruptor. E qual desses paralelos que está o caminho da fase? Está nesse de baixo. Ó, chega até aqui. Só que esse interruptor ele cortou, então ele não vai. Mas aí quando nós fazemos assim, a energia já faz o seu caminho. Tá vendo? Tá energizado. Nós podemos desligar aqui. Não está energizado mais o polo de baixo, que nós cortamos aqui. Se não, nós cortarmos aqui, nós podemos fazer aqui, ó. Usamos o outro caminho. Então assim, quando você desliga de um lado, usa um caminho. Você liga o outro, utiliza o outro caminho. Esse é a ligação em paralelo. Um vídeo mais para frente nós vamos fazer uma demonstração, uma aula prática de como ligar um intermediário. Intermediário são mais de 2 pontos, né? Até 2 pontos é paralelo. A partir de 3 pontos, aí seria o intermediário, né? Então, numa próxima aula eu vou fazer uma ligação no formato intermediário. Recapitulando, a fase ela tem que vir primeiro no interruptor, só depois do interruptor colocamos 2 fios em paralelo, um com o outro. Depois do interruptor, subimos com o retorno para o receptáculo. E o receptáculo ele é alimentado pelo neutro. Não pode ser ao contrário. Se nós descermos o neutro, como numa ligação simples também, interruptor simples, tem que ser sempre com a fase. Não pode ser com o neutro. Certo? Essa é a forma de ligar um paralelo. Ok?